Talvez você esteja cansado, não daquele cansaço do corpo que um sono resolve, mas do cansaço silencioso de trabalhar, tentar, ajustar e ainda assim ver pouco fruto. Eu sei, há um ponto em que a mente parece uma sala cheia de ruídos, contas, prazos, comparações, promessas antigas que não se cumpriram. E, em meio a tudo, uma pergunta que insiste: por que alguns transformam o que tocam e outros, mesmo esforçados, parecem viver em marcha lenta? Hoje eu quero te olhar por dentro e dizer, com respeito e calma: eu te vejo, eu sei que você tem valor, que você tem história e que há uma inteligência espiritual e emocional pronta para organizar aquilo que já está aí, como quem arruma uma casa que sempre foi sua, mas ficou tempo demais com as janelas fechadas. Antes de falar de dinheiro, precisamos falar de governo. Não o governo de fora, mas o governo de dentro. Salomão, ao dizer, acima de tudo, guarde o coração, não estava romantizando emoções. Estava apontando um princípio de gestão. Coração, para o pensamento hebraico, é centro decisório, o lugar onde propósito, pensamento e afeto se alinham. A neurociência confirma o mapa antigo. Quando a emoção domina sem nome, a amígdala dita o tom e nos empurra para respostas impulsivas. Quando nomeamos, respiramos e trazemos presença, o córtex pré-frontal reassume o comando e a escolha volta a ser nossa. É por isso que riqueza sem governo interior pesa. É por isso que esforço sem direção evapora. E é por isso que hoje, com suavidade e firmeza, nós vamos recolocar as mãos no volante. Talvez você tenha sido ensinado a correr mais, a fazer mais, a acordar antes, a dormir depois, a encher a agenda até não caber. Mas correr sem eixo só multiplica o desvio. O que Salomão oferece é outro caminho. Sabedoria é o principal. Sabedoria não é acúmulo de frases bonitas. É uma forma de ver. É um olhar que reconhece tempos e estações, que entende processos invisíveis, que organiza o caos em passos possíveis. A ciência do hábito chama isso de plasticidade. O cérebro remodela suas trilhas quando repetimos, com intenção e afeto, pequenas ações na mesma direção. A fé chama de fidelidade. O pouco, bem cuidado, cresce. A boa notícia é simples e profunda. Você não precisa mudar tudo hoje, precisa mudar a forma como governa o que já tem hoje. Eu não vou te culpar pelos tropeços, pelos desvios, pelos medos que você esconde na gaveta. Eu também conheço esse silêncio. O que eu vou te oferecer é consciência sem peso, um espelho sem acusação. Vamos tocar em verdades duras, sim, mas com compaixão, porque vergonha não transforma, vergonha paralisa. O que transforma é a luz mansa que revela sem humilhar, o entendimento que organiza, a prática pequena que se repete, o corpo inteiro participando da mudança, a respiração que desacelera, o coração que encontra ritmo, a atenção que para de perseguir 1000 coisas e escolhe uma, a mais importante, agora. Hoje nós abrimos o cofre, não para encontrar moedas perdidas, mas para ajustar as dobradiças. O cofre é a sua mente. Se está mal regulado, vaza. Se está trancado por medo, nada entra. O mindset milionário de Salomão é, antes de números, um ajuste de dobradiças internas. É alinhar propósito, provisão, proteção e progresso para que cada decisão tenha lugar, sentido e limite. É treinar o cérebro para voltar ao eixo quando a ansiedade chamar. É aprender a dizer sim com data, não com serenidade, ainda não com sabedoria. É concluir o que importa, com excelência, e deixar de lado o que brilha, mas não constrói. Enquanto você me escuta, sinta o corpo, sinta os pés no chão, o ar entrando, saindo, sinta a tensão nos ombros e permita que ela se dissolva um pouco. Esse pequeno gesto já muda sua fisiologia e dá passagem para escolhas melhores. Quando o corpo aquieta, a mente escuta. Quando a mente escuta, o coração pode decidir. E é nesse estado, não excitado, não abatido, mas presente, que decisões ricas nascem. Uma mente presente diz basta para a pressa sem direção. Uma mente presente percebe qual é a única ação que destrava todas as outras. Uma mente presente
honra a própria história sem se agarrar ao passado, porque sabe que o futuro é construído com tijolos simples, repetidos com constância. Ao longo deste encontro, nós vamos atravessar 5 pilares. Eles não são atalhos, são fundamentos. Cada um deles conversa com a sua vida real, com suas finanças, com seus relacionamentos, com sua rotina. Cada um deles será colocado com calma, um sobre o outro, até que você sinta, não apenas entenda, o chão sob os pés. Eu vou te propor práticas curtas, repetíveis, porque é assim que uma mente se reprograma. Intenção clara, ação pequena, repetição suficiente. E vou te convidar a trazer pessoas para perto, conselheiros de verdade, porque riqueza não cresce no isolamento, cresce no atrito da verdade com graça. No final, a promessa é simples e honesta. Você terá um plano prático para os próximos dias, não um peso novo para carregar. Você vai sair com poucas ações bem escolhidas, que já começam a mudar o fluxo. Porque o que te falta não é mais esforço cego, é direção paciente. Não é mais conteúdo, é coragem mansa para aplicar o que você já sabe, no ritmo certo. E se em algum momento a culpa tentar entrar, lembre, aqui é lugar de consciência e misericórdia. Aqui é lugar de governo interior, para que a vida por fora se reorganize. Respire, abra as janelas. A luz está voltando para a sua casa. Hoje, devagar e com firmeza, você começa a governar de dentro para fora. E quando o coração encontra eixo, os recursos encontram destino. Quando o interior se alinha, o exterior responde. É assim que a sabedoria antiga se torna prosperidade prática. É assim que o seu próximo capítulo começa. Existe um lugar silencioso dentro de você que decide antes do gesto. É ali que a sua história se inclina para um lado ou para o outro. Quando esse centro está turvo, o dinheiro parece areia escorrendo pelos dedos. Quando esse centro ganha clareza, os mesmos recursos ganham peso de propósito. Salomão falava do coração como sede das decisões, não como um enfeite poético. A sabedoria antiga olhava para dentro e entendia que toda colheita começa no invisível. A ciência atual confirma o mapa com outras palavras. Quando a emoção fica sem nome, a mente reage de forma impulsiva. Quando a emoção é reconhecida, a respiração encontra ritmo, o corpo desacelera e a parte mais lúcida do cérebro volta a conduzir. Não é mágica, é governo interior. E governo interior é a base silenciosa do que você chama de prosperidade. Imagine um cofre. O metal é sólido, pesado, imponente. Ainda assim, uma dobradiça desalinhada faz o mecanismo falhar. O tesouro está ali, mas entra e sai sem proteção. O cofre é a sua mente. Dobradiças são crenças, intenções, rotas de pensamento, hábitos de atenção. Quando o cofre abre por medo, tudo vaza. Quando o cofre fecha por ansiedade, nada chega. O que buscamos aqui é ajuste fino, sem pressa, sem violência. Um grau de alinhamento por vez, até que o clique certo aconteça. O som é discreto, porém decisivo. Nesse instante, escolhas mudam de textura. Aquilo que parecia urgente se revela barulho. Aquilo que parecia pequeno se mostra alavanca. A sabedoria salomônica propõe um eixo simples e profundo. Antes de ganhar por fora, alinhe por dentro propósito, provisão, proteção e progresso. Propósito dá nome ao destino do recurso. Provisão assegura o presente com sobriedade. Proteção cria bordas que impedem a sangria. Progresso honra o futuro com pequenas sementes. Perceba como esse eixo acalma. Não há promessa de um salto grandioso. Há respeito pelos passos e pelas estações. A mente encontra um trilho. O corpo percebe o compasso. O coração deixa de correr atrás de tudo e passa a sustentar o que importa. Há um engano comum que veste roupa de virtude. É a vontade de fazer cada vez mais, sem perguntar se o rumo está certo. Essa ansiedade produtiva cansa sem construir. Salomão chamaria isso de falta de entendimento.
não é falta de força, é falta de direção. Direção nasce do governo interior. Quando o íntimo encontra ordem, metas deixam de ser ruído e viram promessas com casa. A energia que se perdia em comparações começa a se recolocar nos alicerces que sustentam a vida real. O descanso volta a ser descanso, não fuga. A disciplina volta a ser liberdade, não punição. O dinheiro volta a ser instrumento, não senhor. Observe como o corpo responde quando uma decisão faz sentido. Os ombros perdem tensão, a mandíbula solta, a respiração aprofunda sem esforço. A fisiologia confirma o que a mente escolheu. Esse diálogo entre corpo e consciência é mais do que uma sensação agradável. É o circuito que nos permite manter o rumo quando os ventos mudam. Assim, o governo interior não é dureza, é maciez firme, é a gentileza que sustenta limites. É a ternura que sabe dizer sim com prazo, não com serenidade e ainda não com maturidade. Tudo em seu lugar, tudo com o peso que lhe cabe. O dinheiro obedece a esse eixo. Quando o coração está governado, cada entrada já tem destino. A sabedoria escolhe antes de receber. Ela decide qual parte sustenta o sentido, qual parte supre o presente, qual parte protege contra imprevistos, qual parte alimenta o crescimento. Essa antecipação desarma impulsos. O que antes era compra por ansiedade se torna escolha transparente. O que antes era culpa se dissolve em responsabilidade mansa. Sem alarde, a vida começa a ganhar coerência. As contas deixam de ser monstros, as metas deixam de ser fantasmas. Tudo sai do escuro e volta a ter nome. Também é verdade que medo e aparência competem pelo volante. Um promete segurança total e paralisa. O outro promete aprovação e drena. O governo interior não alimenta nenhum dos dois. Ele escolhe aquilo que constrói, mesmo quando ninguém está vendo. Ele prefere consistência a aplauso. Ele prefere clareza à velocidade. Ele prefere a lealdade ao processo que você decidiu honrar, mesmo quando o humor oscila. E ao preferir, ele treina a mente para voltar ao eixo quantas vezes forem necessárias. Essa repetição consciente escreve novas trilhas. Aos poucos, aquilo que exigia esforço vira natureza. Salomão falava de guardar o coração acima de tudo. Não é uma ordem fria, é um cuidado amoroso. Guardar é observar sem julgar, nomear sem dramatizar, escolher sem violência. Guardar é tratar o que sente como informação, não como sentença. Guardar é lembrar do que você quer construir quando as ondas do dia tentarem te puxar para fora de si. Essa forma de guarda não exclui a emoção, ela a abraça e, ao abraçar, a organiza. Resultado simples e poderoso. A mente fica mais presente. A presença ilumina o que tem valor. O valor orienta como cada recurso será honrado. No fundo, a pergunta é íntima e honesta. O que governa suas decisões hoje? Ansiedade, aparência, propósito. Só você pode responder. E quando a resposta vem, mesmo que trêmula, algo se realinha. O cofre escuta, a dobradiça lembra o seu lugar, o clique volta a acontecer. A partir daí, tudo o que entra encontra destino. Tudo o que sai obedece a um acordo claro. Nada de herói cansado, nada de culpa escondida. Apenas um coração aos poucos em paz, uma mente presença, um corpo que participa da escolha e recursos que finalmente cooperam com o sentido que você decidiu honrar. Há dias em que o corpo corre, a agenda se movimenta, as mensagens se acumulam e mesmo assim algo dentro permanece parado. É como caminhar em areia fofa. A sensação de esforço existe, o fôlego termina, mas a paisagem não muda. A isso muitos chamam produtividade, quando na verdade é apenas agitação com roupa nova. Existe uma preguiça que não se deita no sofá. Ela se veste de planejamento ilimitado, de pesquisa sem fim, de organização perfeita que nunca encontra o momento do primeiro passo. Não é falta de caráter, é medo bem treinado, é receio de se comprometer, disfarçado de prudência. A sabedoria de Salomão chama de diligência aquele movimento manso e constante que volta
volta todos os dias ao mesmo lugar, não para repetir vazios, mas para aprofundar raízes. Diligência não é pressa, é cadência. É o pulso que sustenta a melodia quando a música tenta acelerar. A mão diligente enriquece porque respeita o processo, não porque corre mais que os outros. Ela aceita a morosidade de certos começos e por isso chega a um fim que não trai o início. Não se deslumbra com cada brilho novo. Não desiste diante do tédio criativo que aparece sempre que a obra ultrapassa o entusiasmo inicial. As formigas trabalham no verão, não esperam o dia perfeito, não pedem permissão ao humor. Há uma sabedoria aí. Se a colheita depende do clima afetivo, o inverno sempre chega cedo demais. Se a rotina depende de picos de inspiração, o campo apodrece enquanto o agricultor revisa pela 100ª vez o plano de plantio. O caminho salomônico sugere outra postura, um pouco a cada dia, com atenção plena, uma entrega cuidadosa, depois outra. O que parecia pequeno se acumula como gotas num vaso, até que o peso da água finalmente se faça notar. A neurociência chama de plasticidade, a arte de o cérebro se moldar ao ritmo que escolhemos. Quando repetimos um gesto com intenção calorosa, neurônios conversam, trilhas se reforçam, atalhos ganham clareza. Por isso, uma escolha simples, repetida com constância, vale mais que uma explosão de esforços raros. Imagine o trabalho como uma respiração, um ciclo de foco profundo que mergulha no essencial, um ciclo de operação que entrega o combinado, um ciclo de refinamento que observa o processo e o melhora um pouco. Não há heroísmo nessa imagem, há saúde, e quando o trabalho respira, o corpo agradece, a mente se alinha, a ansiedade perde comando. Existe ainda o hábito de lapidar o supérfluo enquanto o necessário aguarda na porta. É o apego ao bom que impede o encontro com o excelente. Deixar ir o que é apenas razoável não é frieza. É amor ao propósito. Muitos se mantêm ocupados em tarefas que geram sensação de utilidade, mas roubam a potência do que realmente importa. Quando a atenção se concentra no eixo certo, o resto perde glamour. O silêncio que surge dessa renúncia tem um tipo de dignidade. É o vazio honrado que prepara espaço para um trabalho que realmente assina o seu nome. Planejar pode ser cuidado, planejar demais pode ser fuga. Há uma fronteira sutil, quase invisível, onde o mapa vira parede. Nesse ponto, a preguiça sofisticada aparece com argumentos brilhantes e estatísticas impecáveis. Tudo parece sensato, mas nada se move. A mente acredita que avançou porque organizou melhor as gavetas, porém o projeto continua do lado de fora. Reconhecer essa armadilha não exige vergonha, exige ternura aliada à firmeza. Quando o coração permite um olhar honesto, a fantasia do controle absoluto perde cor e um gesto simples reconecta intenção e realidade. Salomão honra o trabalhador perito. O texto antigo promete lugar diante de reis para quem refina o próprio ofício. Não é sobre fama, é sobre utilidade elevada. Excelência não nasce de um único lampejo. Ela emerge de uma sequência de encontros com o mesmo problema, com o mesmo cliente, com a mesma ferramenta, até que a mão aprende o peso certo, o olho aprende a distância certa, a mente aprende o tempo certo. Esse aprendizado silencioso aumenta o valor percebido antes de qualquer discussão sobre preço. E quando o valor se torna visível, portas se abrem sem alarde. Talvez você já tenha notado que pessoas realmente diligentes parecem ter mais tempo. Não é magia, é coerência. Elas fazem menos coisas, porém inteiras. Elas criam margens para respirar. E nessas margens descobrem melhorias que somadas fazem diferença. Elas dão à tarefa um começo claro e um fim honrado. Elas buscam conselho quando o caminho bifurca e por isso perdem menos energia com voltas desnecessárias. O resultado não é barulhento, é pacífico. O dia termina com a sensação rara de que o esforço teve endereço. No fim, diligência inteligente é uma forma de amor. Amor ao que se constrói. Amor a quem se serve. Amor ao próprio processo.
Ela reconhece o cansaço, mas não se organiza a partir dele. Ela acolhe o medo, mas não negocia seu eixo. Ela sabe que constância vale mais do que intensidade esporádica. Por isso não precisa de aplauso para continuar. Precisa apenas lembrar por que começou. Quando essa lembrança está viva, a preguiça sofisticada perde utilidade e o trabalho volta a ser caminho. O corpo sente, a mente confirma, o coração concorda e a vida, aos poucos, responde. Há decisões que parecem simples até que o custo do erro aparece na fatura emocional. Nem sempre é o dinheiro que dói primeiro. É a confiança que se esgarça, é a paz que se estreita, é a energia que se dispersa tentando consertar o que poderia ter sido prevenido. O orgulho costuma vestir a fantasia da autossuficiência e sussurra que pedir ajuda é fraqueza. A sabedoria antiga aponta na direção oposta. Segurança nasce do encontro entre perspectivas. Clareza cresce quando a verdade pode circular sem humilhação. Uma mente sábia permite companhia no processo de decidir e, ao permitir, economiza anos. A voz de Salomão é direta e terna. Na multidão de conselheiros existe um lugar protegido. Essa multidão não é tumulto. É um círculo pequeno e consistente de pessoas que sustentam 3 funções simples. Uma pessoa que funciona como espelho e devolve a você o que talvez não esteja vendo. Outra que funciona como mapa e indica caminhos que já testou com o próprio corpo. Outra que funciona como bússola e lembra valores quando o atalho parece vantajoso demais. Esse triângulo de cuidado não isenta ninguém da responsabilidade, mas reduz o ruído, ilumina pontos cegos e cria uma atmosfera onde o melhor argumento pode vencer sem que o ego precise perder. Há um momento em que o coração confunde coragem com teimosia. A linha é tênue. A ciência do comportamento mostra que vieses cognitivos apertam os olhos da mente e a fazem defender a primeira ideia como se fosse a única. Quando 2 vozes independentes entram em cena, o cérebro ganha novas janelas. Outras paisagens se mostram, novas rotas surgem. O mesmo projeto, visto de ângulos diferentes, revela riscos que estavam escondidos e oportunidades que pareciam pequenas demais. A decisão resulta mais leve porque foi testada contra a tentação do auto-engano. Existem perguntas que valem ouro porque salvam de arrependimentos caros. Esta escolha pode ser desfeita sem dano grave. O que é o pior cenário plausível e qual é o limite de perda aceitável? Em que ponto a saída precisa ser acionada sem drama? Quando tais perguntas acompanham o desejo deixa de mandar sozinho. A emoção continua presente, mas não dirige no escuro. Ela se une ao entendimento e juntos escolhem com mais dignidade. A neurociência chama isso de regulação. A espiritualidade chama de domínio próprio. Ambas apontam para a mesma experiência silenciosa de liberdade. Nem todo conselho é proteção. Há conselhos que apenas reforçam medos ou alimentam vaidades. Por isso, o coração aprende a discernir o espírito com que alguém fala. O espelho de verdade não adula. O mapa de verdade não impõe. A bússola de verdade não negocia princípios para agradar. Esse trio trabalha em favor do seu bem, não da própria vaidade. A conversa acontece em terreno de confiança, onde a honestidade não fere, cura, onde divergência não vira conflito, vira refinamento, onde o silêncio tem espaço, porque às vezes maturidade significa adiar um pouco a decisão até que os dados estejam maduros o suficiente. É comum confundir sigilo com isolamento. Sigilo protege o que ainda está frágil. Isolamento expõe o que é frágil ao primeiro vento. Há uma diferença discreta. O coração maduro compartilha com poucas pessoas, mas compartilha. Ele permite que a luz de fora revele o que por dentro pode ter virado sombra. Quando isso acontece, a vergonha perde força. O medo encontra nome. A decisão ganha corpo. E de modo quase invisível, nasce um tipo de coragem tranquila que não depende do impulso do momento, porque foi nutrida pela troca paciente e pela verdade falada com graça. Repare como o corpo reage quando uma escolha foi vista.
revista e confirmada por conselheiros que você respeita. A respiração se alonga, o senho desfaz o vinco, o tronco ganha estabilidade. O sistema nervoso entende que não precisa lutar ou fugir. A decisão, então, deixa de ser ameaça e vira trajeto. Esse estado fisiológico sustenta a performance melhor do que qualquer euforia. É um chão onde a mente fica mais clara e a execução flui. E quando a execução flui, os resultados se multiplicam sem o desgaste crônico que costuma acompanhar a pressa. O orgulho às vezes pergunta por que consultar alguém se a intuição parece forte. A resposta é simples e humana. Intuição é joia, mas gosta de aprender com outras joias. Quando um artesão lapida uma pedra, ele muda de luz, muda de ângulo, muda de ferramenta. O brilho não depende de uma única passada. Depende da sequência certa de toques. Assim também uma decisão importante. Um olhar devolve caráter. Outro confirma o caminho. Outro alinha valor. O brilho que surge não é exibicionismo, é nitidez. E nitidez, no mundo real, vale contratos melhores, parcerias mais sólidas, caminhos sem atalhos que cobram caro. Há também o medo de parecer inseguro. Estranho paradoxo. Quem consulta parece vacilar, quando na verdade demonstra responsabilidade. O que vacila é o impulso. O que amadurece é a escolha. Pessoas que administram grandes responsabilidades costumam ter esse hábito discreto. Elas não terceirizam a decisão, mas também não a isolam. Elas não anulam a própria voz, mas a colocam em conversa. Elas sabem que um erro grande pode custar anos. Por isso, preferem a humildade de ouvir a bravata de acertar sozinhas. Em última instância, pedir conselho é um ato de amor. Amor ao próprio futuro. Amor a quem será afetado por essa escolha. Amor à verdade que liberta da tirania do impulso. O coração encontra outra qualidade de silêncio quando sabe que foi acompanhado. O silêncio de dentro deixa de ser barulho contido e vira repouso. E desse repouso nasce coragem limpa, pronta para seguir em frente com firmeza. A decisão sai da teoria, entra no dia e a vida retribui com um tipo particular de paz que, sem alarde, costuma ser o primeiro sinal de que o caminho está correto. Existe um instante quase imperceptível em que o mundo reconhece o peso real do que você entrega. Não é quando você fala mais alto, nem quando lista promessas. É quando a obra, silenciosa, carrega uma densidade que a conversa não consegue fabricar. Salomão honra o trabalhador perito e descreve um lugar de destaque para quem lapida o próprio ofício até ele se tornar assinatura. Esse destaque não é vaidade, é consequência. Valor antecede preço. Primeiro o sentido, depois a forma. Primeiro a consistência, depois o reconhecimento. Quando isso se inverte, nasce cansaço. Quando isso se alinha, nasce respeito. O valor verdadeiro tem textura. Ele se mostra no cuidado que não aparece de longe, mas muda tudo quando alguém se aproxima. É a costura firme que não arrebenta. É a borda polida que não corta a mão. É a entrega que não precisa de desculpas. Quem recebe, percebe no corpo essa diferença. Os ombros caem um pouco. A respiração encontra espaço. A confiança se instala em silêncio. Nesse instante, preço deixa de ser problema central e vira detalhe de negociação. A mente entende que está diante de algo que repara, que organiza, que sustenta. É por isso que a excelência se paga. Ela cria uma experiência que protege o relacionamento e abre portas que não se abrem por insistência. A excelência nasce de encontros repetidos com a mesma pergunta. A primeira versão é o esboço. A segunda ajeita proporções. A terceira encontra o ritmo. Depois, o olho aprende a distância certa, a mão aprende o peso certo, o coração aprende o tempo certo. A neurociência descreve novas trilhas sendo escritas nas camadas profundas do cérebro. A espiritualidade chama de fidelidade. Em ambas, a mensagem é a mesma. A prática amorosa transforma a habilidade em natureza. Não há drama nessa rotina. Há respeito. Há alegria serena em saber que hoje ficou um pouco melhor que ontem e que amanhã
seguirá o mesmo caminho. Quando o ofício amadurece, a comunicação muda, fica mais simples, mais limpa, mais nítida. As palavras deixam de inflar e passam a apontar. A promessa perde adornos e ganha precisão. O tempo de entrega vira compromisso honrado, não ansiedade travestida de pressa. Quem observa sente essa firmeza macia, sente que existe uma espinha dorsal, sente que não está diante de improviso. Essa nitidez cria uma ponte de confiança que resiste às tempestades do mercado e às oscilações de humor coletivas. Onde há obra sólida, há menos pânico e mais continuidade. Existe um equívoco comum que confunde preço baixo com humildade. Muitas vezes é apenas medo de se posicionar. O valor percebido sobe antes de qualquer tabela, sobe quando o trabalho cura dores reais. Sobe quando a experiência de quem recebe é respeitada do começo ao fim. Sobe quando quem entrega ama o que faz a ponto de retirar excessos, de alinhar o processo, de recolher o brilho que não serve e deixar apenas o necessário. O mercado pode demorar a notar, mas quando nota, a conversa muda de tom. Há menos barganha agressiva e mais negociação adulta. Há menos capricho, mais critério. Em silêncio, a excelência educa o ambiente ao redor. Parceiros começam a ajustar prazos. Clientes começam a chegar por indicação espontânea. Equipes passam a mirar o mesmo padrão porque o padrão ficou visível. É como uma luz suave que não ofusca, mas mostra a poeira no ar. Não para envergonhar, para limpar. O clima interno se torna mais confiável. As pessoas sabem o que esperar e, sabendo, se organizam. A ansiedade diminui porque o processo está claro. O corpo agradece porque o improviso crônico diminui. O coração descansa porque a obra fala por si. É bonito perceber como o valor transborda para além do produto. Ele toca a reputação. Ele alcança a sala onde você ainda não está. Ele constrói uma memória afetiva em quem foi servido com dignidade. Essa memória vira depoimento vivo. Vira história contada sem roteiro, vira porta que se abre quando você nem está batendo. Não é milagre fácil. É a colheita de quem escolheu consistência. É a justiça mansa que acompanha quem não trapaceia o processo. Nesse território, o sim tem mais força, o não tem mais coragem, o ainda não tem mais paz. A excelência também protege contra seduções que parecem vantajosas e custam caro. Quando o trabalho tem centro, convites tortos perdem brilho. Quando o padrão está consolidado, atalhos estranhos revelam o risco antes do prejuízo. O corpo aprende a reconhecer esse desvio. Um peso discreto na boca do estômago, um aperto leve na nuca. O sistema nervoso avisa, o coração escuta. A mente honra o aviso e poupa tempo, dinheiro e paz. Não se trata de medo, mas de discernimento. Quem já viu o valor nascer, sabe quanto custa desviá-lo. No dia a dia, excelência é amizade com o detalhe. Não o detalhe que aprisiona, mas o detalhe que liberta. O que melhora a vida de quem recebe, o que facilita a manutenção, o que reduz atrito. Esse cuidado não é invisível para sempre. Ele aparece nos resultados, nos retornos, na lealdade de quem volta. Ele aparece no brilho contido de uma entrega que não precisa de fogos. E quando aparece, a conversa sobre preço volta ao seu tamanho exato, porque não é o preço que mantém viva uma relação, é o valor que a sustenta quando o vento sopra diferente. Em última análise, valor acima de preço é uma escolha espiritual. É colocar significado antes de performance, verdade antes de efeito, serviço antes de vaidade. Salomão olhava para o trabalhador perito e enxergava diante de quem ele estaria, não por magia, por coerência. Onde há perícia, há portas. Onde há portas, há responsabilidade. Onde há responsabilidade, há novas oportunidades de servir. E servir, quando é profundo, se paga. Ele retorna em reputação, em paz, em continuidade. Não precisa de alarde, precisa apenas permanecer. E permanecer é a linguagem secreta de toda grande obra. Existe um tipo de abundância que não pesa. Ela não se exibe, não grita,
não precisa provar nada. É um fluxo silencioso que entra e sai com naturalidade, como um rio que conhece suas margens. Quando o dinheiro se torna rio, a ansiedade perde poder. Quando o dinheiro vira represa, o medo vigia a água noite e dia. A sabedoria de Salomão aponta com delicadeza para a dinâmica certa. Repartir com 7 e ainda com 8, não depender de uma única fonte, não confiar o futuro inteiro a um único terreno. Essa imagem simples muda a respiração. O peito abre um pouco. A mente faz espaço para mais de uma resposta possível. A paz encontra lugar. O coração que retém por pânico vive cansado. Ele se protege tanto que se fecha para o favor. Ele guarda tanto que o fluxo se estreita. Não é julgamento, é dor que aprendeu a sobreviver sozinha. A história por trás desse apego. Houve falta em algum momento, houve frustração, houve promessas que não chegaram. Quando a vida toca nessa memória, a reação é segurar com força. Mas o que o rio nos ensina é que água parada apodrece. O mesmo recurso, se encontra caminho, se renova. Generosidade estratégica não é descuido. É inteligência espiritual que lembra que o bem circula melhor quando encontra vias. A imagem dos celeiros cheios não fala de ostentação, fala de preparo, fala de um ritmo onde provisão, reserva, renda produtiva e reinvestimento convivem sem briga. A generosidade organizada sustenta o sentido e protege o coração contra a avareza disfarçada de prudência. O cuidado com a reserva não é medo, é amor pelo amanhã. O compromisso com renda que trabalha enquanto você descansa não é ganância, é respeito pela sua saúde e pelo seu tempo. O reinvestimento em cultura e marca não é vaidade, é compreensão de que reputação bem cuidada reduz atrito e amplia possibilidades. Diversificar não é se dispersar, é reconhecer que os ventos mudam e que em certas estações um campo produz mais do que outro. Essa lucidez livra da ilusão de controle absoluto e também livra da passividade que terceiriza tudo à sorte. O coração sereno enxerga portfólios como jardins. Há plantas de ciclo curto que sustentam o presente. Há árvores de crescimento lento que garantem sombra ao futuro. Há flores que não dão alimento, mas atraem polinizadores que multiplicam a vida do jardim inteiro. Assim também com os recursos. Cada parte cumpre função diferente. Juntas, constroem estabilidade. O favor caminha por trilhas discretas. Muitas vezes nasce de um gesto que não pediu retorno, um cuidado genuíno que salvou um prazo, uma escuta que evitou um erro caro, uma indicação feita em silêncio. O coração que serve de forma estratégica não está comprando o outro, está semeando vínculos reais. Essa semeadura não substitui a competência, ela a eleva. Quando competência e favor se encontram, portas se abrem com menos atrito. A jornada continua exigindo trabalho e sobriedade, mas avança em terreno mais firme, com menos desvios e menos perdas por ruído. Há uma paz particular em saber que não é um único rio que sustenta a casa. Essa paz altera o corpo, o olhar suaviza, o maxilar relaxa, o sono melhora, o sistema nervoso entende que a sobrevivência não depende de um ponto só. Essa fisiologia mais estável melhora decisões. Com o alarme interno menos ativado, a mente calcula riscos de modo mais lúcido, enxerga oportunidades rejeitadas pelo medo e recusa armadilhas sedutoras. A espiritualidade chama isso de confiança. A neurociência chama de estado regulado. Ambas falam do mesmo chão onde prosperidade não é euforia, é continuidade. Também existe a alegria silenciosa de contribuir. Generosidade não é apenas o que sai da conta, é o que volta em significado. É ver alguém seguir adiante porque você decidiu não competir em tudo. É perceber um círculo de cuidado se formando ao redor, onde pessoas lembram do seu nome não por barulho, mas por integridade. Isso não se mede em planilhas,
embora mais tarde apareça nelas. Primeiro, se manifesta como leveza. Depois, se transforma em reputação. Por fim, se traduz em novas possibilidades que parecem coincidência, mas, na verdade, nasceram de sementes antigas. A prudência protege o movimento generoso para que ele não vire dispersão. Bordas claras não sofrem com impulsos. Há causas que combinam com a sua história e causas que não combinam. Há momentos de plantar e momentos de guardar. Há limites saudáveis que preservam o rio para que ele não seque. Quando essa clareza encontra a vontade de servir, a generosidade ganha musculatura. Ela não é apenas afeto. É estratégia a serviço do bem. Ela não se move para ser vista. Se move porque entende que fluxo desperta fluxo e que abundância é uma forma de responsabilidade. No fim, o que se chama de prosperidade se parece muito com uma casa de chão forte e portas abertas. Nada de luxo espalhafatoso, muito de sentido. Recursos que chegam e encontram destino. Recursos que saem e deixam rastro de vida. Diversos rios sustentando o leito, gotas constantes alimentando reservatórios, nomes lembrados com gratidão, não por dívida. E ao centro, um coração tranquilo, que sabe que o que segura com amor e o que reparte com sabedoria pertencem ao mesmo movimento. A vida responde a esse compasso, não por magia, por coerência. Onde há fluxo e discernimento, há crescimento que não pesa. Onde há generosidade e prudência, há riqueza que permanece. Respire a história que construímos até aqui e perceba como as peças se encaixam em silêncio. O governo interior volta ao centro como eixo sereno, onde propósito, provisão, proteção e progresso se alinham como 4 direções de uma mesma bússola íntima. Diligência deixa de ser pressa e se torna cadência, aquela constância mansa que sustenta a travessia, mesmo quando o entusiasmo oscila. A busca por conselho transforma decisões em terreno seguro, porque a verdade pode circular sem humilhação e o orgulho aprende a ouvir. A excelência amadurece o ofício e faz o valor chegar antes do preço, como uma luz discreta que revela cuidado nas bordas e densidade no meio. A generosidade, quando encontra prudência, cria fluxo sem culpas e espalha vida por onde passa, como um rio que conhece suas margens. Agora imagine a próxima semana como um campo fértil aberto ao amanhecer. Em cada dia, um gesto pequeno, claro e repetível. No primeiro amanhecer, a casa por dentro encontra ordem e cada recurso recebe um destino com nome e sobrenome, como quem guarda o coração e dá morada ao que importa. No segundo amanhecer, o trabalho respira em ciclos de foco, entrega e refinamento, com espaço suficiente para aprender com o próprio caminho. No terceiro amanhecer, a decisão mais sensível ganha a companhia de 2 vozes confiáveis, porque segurança nasce do encontro entre perspectivas que se respeitam. No quarto amanhecer, a obra fala por si, e você retira os excessos que atrapalham a nitidez, deixando o necessário brilhar com discrição e firmeza. No quinto amanhecer, a experiência de quem é servido recebe um cuidado a mais, uma prova silenciosa de valor que fortalece confiança. No sexto amanhecer, reservas, rendas e reinvestimentos se assentam como pilares de uma casa que não tem medo do vento. No sétimo amanhecer, um gesto de favor encontra alguém do seu caminho e semeia vínculos que o tempo costuma honrar. Perceba como o corpo responde a esse roteiro simples. Ombros mais leves, mandíbula solta, respiração que se aprofunda sem esforço. O sistema nervoso entende que há direção, a mente volta ao presente e no presente escolhas amadurecem. A espiritualidade chama isso de sabedoria, a ciência chama de regulação, e ambas apontam para a mesma experiência de liberdade prática, onde responsabilidade deixa de ser peso e se torna paz em movimento. Não há triunfalismo neste itinerário, há coerência.
O interior governa e o exterior acompanha. Quando o cofre por dentro ajusta as dobradiças, a riqueza deixa de vazar por medo e de travar por ansiedade. Quando a diligência respeita o processo, resultados chegam no tempo em que podem sustentar-se. Quando a escuta acolhe bons conselhos, o risco diminui e a coragem ganha compostura. Quando a excelência limpa o excesso, o valor se torna visível e o preço encontra seu lugar. Quando a generosidade flui com bordas claras, a abundância deixa de ser euforia e vira continuidade. Este é o traço íntimo do que chamamos de mentalidade milionária. Não é barulho, é alinhamento. Não é pressa, é ritmo. Não é promessa vazia, é fidelidade ao que constrói. Ao longo dos próximos dias, cada gesto repetido com afeto e lucidez reforça trilhas novas no cérebro e devolve ao coração a experiência de governo que Salomão anunciou com ternura e firmeza. É assim que a sabedoria antiga se torna prosperidade concreta. É assim que a casa por dentro acende as luzes e a casa por fora naturalmente se reorganiza. Quando a noite chegar e o silêncio crescer, deixe que a paz seja a medida do caminho. A paz que não depende de aplauso, a paz que não se confunde com inércia, a paz que nasce do encontro entre verdade e graça. Se o coração estiver preservado, se a mente tiver um trilho, se o corpo puder descansar sabendo que o sentido foi honrado, então o dia cumpriu seu papel. É desse chão que futuros abundantes nascem. É desse eixo que recursos encontram destino. E nesse compasso, a vida retribui com continuidade, profundidade e leveza. Quando a casa silencia e a noite encosta devagar nas janelas, qual decisão dentro de você continua acesa como uma pequena chama que se recusa a apagar? Aquela que pede voz desde muito antes de este encontro começar. Aquela que tem o tamanho do seu futuro e a delicadeza do cuidado que você sabe oferecer. Aquela que respira sentido e pede apenas um passo inteiro, limpo, honesto, no ritmo da paz que você reconhece quando algo está no lugar.